Amados irmãos, amadas irmãs, possamos, nesse dia de hoje, escutarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escutando o nosso Evangelho, é interessante umas peculiaridades que nós encontramos. Primeiro ponto: no começo da leitura chama os 12 discípulos, em seguida os discípulos já tornam-se apóstolos. O poder inicial deles é expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Aqui nós temos uma dimensão taumaturga, ou seja, os discípulos foram, os apóstolos foram como que médicos do corpo e da alma em direção às pessoas. E nós encontramos aqui pelo menos 2 irmãos, Simão, Pedro e seu irmão André. É interessante olharmos essa dimensão, né? Porque Pedro morreu em Roma, e é o primeiro Papa, e André é tido também como fundador da Igreja Católica do Rito Ortodoxo, ou seja, aquela região da Rússia e diversos lugares. Os dois, né, tem essa dimensão fundacional e também tem esse laço de sangue, fora o próprio fato de serem apóstolos de Jesus. Então, quando nós olhamos essa peculiaridade, a Igreja Ortodoxa ela tem um patriarca. O patriarca equivale ao Papa. Eles não obedecem ao Papa, mas, no entanto, eles têm um grande respeito, uma grande proximidade. Porque até mesmo em muitos aspectos a Igreja Católica de Rito Romano e a Católica de Rito Ortodoxo são praticamente semelhantes, né? Eles mudam em algumas questões, em alguns detalhes. Por exemplo, a Igreja de Rito Romano ela usa muito imagens. A Igreja Ortodoxa eles usam muito ícones. Um exemplo: na Igreja Romana os padres são celibatários. Na Igreja Ortodoxa, o padre ele pode se casar, não é obrigatório, ou seja, ele pode ter sua própria família. Olhando também os outros dados do nosso Evangelho de hoje, além de Pedro e André, nós temos também Tiago e João, que também são irmãos. Jesus também chamou um cobrador de impostos, Mateus, né? Mateus Evangelista, que também tinha o nome de Levi. Nós temos o Tiago maior e o Tiago menor. Nós temos Judas Iscariotes, que traiu Jesus, como nós ouvimos. Esses são os grupos dos discípulos. Em seguida, Jesus Cristo dá outras recomendações. Primeiro, ele dá o poder. Poder se refere à autoridade. E essa autoridade parte do coração do próprio Deus. E depois ele dá as recomendações, ou seja, conselhos. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. É muito interessante nós ouvimos essa dimensão pagãos, porque quem vem a ser o apóstolo dos pagãos ou dos gentios é São Paulo, que surge bem depois. Ele não conhece Jesus, mas ele conhece Pedro e, salvo engano, Tiago. Ele se conhece durante um tempo. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ir a um grupo específico de judeus. Esse é o convite de Jesus para os apóstolos.
Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Essa frase ela é muito bonita, porque às vezes a gente acha que quando ouve o reino, essa expressão, é como se Jesus Cristo falasse que estava perto do final dos tempos e perto também o fato de nós vivermos uma experiência de reino dos céus ao lado dele. Mas, no entanto, essa proximidade se refere a uma dimensão do anúncio, a dimensão, o próprio fato de, naquele tempo, Jesus Cristo ter vivido no meio da humanidade. Então, tem essa dimensão de proximidade. E esse reino do céu está próximo, hoje é sinalizado também pelo papel da igreja, porque passou o tempo de Jesus Cristo presencialmente no meio de nós. Veio a era dos apóstolos, e era a era de tantos e tantos santos, tantos e tantos mártires. E nós estamos vivendo o nosso tempo, consciente que nós continuamos aquela missão. Ah, padre, mas os tempos são outros. Sem dúvida, os tempos são outros. Passado mais de 2.000 anos, o mundo é outro. Mas o mundo também é o mesmo. Muita gente conhece Jesus Cristo, muita gente ainda não conhece, muita gente precisa conhecer mais. Enfim, é sinal que a evangelização, a missão, ela não terminou. Como eu já falei em outros momentos, a missão, ela só vai se concluir quando Jesus Cristo vier pela segunda vez. Então, até lá, nós temos muito trabalho. Nós não sabemos nem o tempo, nós não sabemos nem a hora. Pode ser que os nossos descendentes sequer alcancem a segunda vinda de Jesus Cristo, que pode faltar bastante tempo, mas também pode ser daqui a algum tempo, daqui a alguns poucos anos. Mas como nós não sabemos, Jesus Cristo não marcou o calendário, porque também, cá entre nós, Jesus Cristo ele não é óbvio. Jesus Cristo ele é prudente, ele é sábio. Então ele sabe o tempo oportuno, a hora oportuna da sua segunda vinda. Então possamos preparar o nosso coração para essa segunda vinda, para o reencontro com Deus, que um dia também nós vamos se reencontrar com Ele, mas que a gente possa aqui na terra viver como discípulo, como anunciador dessa palavra, como conhecedores, homens e mulheres de oração, de caridade, peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma boa quarta-feira, um excelente dia de atividade de trabalho, que o Espírito Santo possa sempre nos conduzir, nos guiar.